evidente que todo e qualquer filme que eu vou assistir, eu torço pra gostar. Torço mesmo. Inclusive quando são filmes dirigidos ou protagonizados por pessoas que eu não tenho simpatia. Quando são protagonizados e dirigidos por pessoas que eu tenho simpatia, é aí que eu tenho mais vontade ainda de gostar naturalmente. E esse é o caso do Medida Provisória, dirigido pelo Lázaro Ramos, protagonizado pelo Alfred Enoch e pela Thaís Araújo, e grande elenco, incluindo a Emicida também. Eu queria muito chegar aqui e dizer que eu gostei muito do filme, inclusive a questão temática dele, toda a proposta, todas as ideias e todas as intenções dele são as mais nobres possíveis, né? Então realmente é um daqueles casos de... Fico triste de ter que dizer que não, eu não gostei do filme, não gostei mesmo. Antes de começar a falar do filme, não se esqueça, claro, de se inscrever aqui embaixo no canal, não se esqueça também de curtir o vídeo antes de mais nada, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas. E também, claro, não se esqueça de deixar o sininho das notificações aí do lado sempre ativado, porque isso vai notificar você todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. Você também pode me acompanhar em comentários sobre cinema, tanto na minha conta do Letterboxd, quanto na minha conta do Twitter, que estão sempre muito ativados, estão sempre em movimento, e eu sempre comento coisas que eu assisto ao longo das semanas. Bom, em Medida Provisória, mais até, inclusive, do que no Bacurau, do Kleber Mendonça, que inclusive já é um novo clássico, né, do cinema brasileiro, a gente tem uma daquelas premissas que o pessoal gosta de dizer, é muito Black Mirror, lembra bastante Black Mirror. E de fato, lembra mesmo. A gente tem um daqueles contextos distópicos, né, o famoso e se, mas que no fim das contas não tem nada de distopia. É meio que um filme contemporâneo, por assim dizer. Para quem escapou de saber qual é o enredo, basicamente a gente tem um governo que obriga os negros, num momento específico, através de uma medida provisória do título, a serem deportados para a África, né, numa ideia de restabelecer, vamos dizer, tanto a população branca do Brasil, como de alguma maneira compensá-los, compensar os negros, no caso, pela escravidão e por tudo que eles sofreram no país. Enfim, vão de volta para a África, que é o lugar de vocês, e vão ser felizes lá. É uma daquelas coisas absurdas, grotescas, que parece realmente cartoon, né? Parece desenho animado, e que, no entanto, levando em conta o contexto em que a gente vive, é até bem mais naturalista do que aquelas coisas absurdas, por exemplo, do Não Olhe Pra Cima, do Adam McKay, que também tenta fazer essa sátira que, de tão absurda e absurda e absurda, ainda não consegue chegar na realidade que a gente vive no mundo hoje. Para deixar bem claro, antes de tudo, já que eu fiz essa comparação aqui, não, Medida Provisória não é nem de longe tão desastroso, tão pavoroso, tão ofensivo cinematograficamente falando, quanto o filme do Adam McKay. Ele não tem aquela insistência num senso de humor satírico, que na realidade ali nem era satírico, porque por sátira entende-se inteligência e falta muito isso naquele filme. E ele tem também dois trunfos. O primeiro, claro, é um elenco muito bem integrado aos personagens, um elenco que defende mesmo o texto, e até quando a coisa passa consideravelmente da conta, nota-se que eles não deixam a peteca cair. Eles não fazem a coisa ficar ridícula, eles não fazem a coisa ficar mais óbvia do que ela já é. O Alfred Enoch tem uma atuação particularmente teatral, né, particularmente mais exagerada, mas eu não acho que isso seja necessariamente um problema, até porque ele passa muita verdade, especialmente nos momentos de mais desgaste do personagem. Ele passa uma carga muito pessoal a isso, e é claro que o Lázaro Ramos entendeu desde o começo isso e puxou dele tudo que ele tinha a dar, então isso definitivamente não é um problema para mim. Sobre a entrega da Thaís Araújo e do Seu Jorge, eu não teria nada a dizer além do fato de que eles têm uma entrega de sempre, né? Quer dizer, aquela intensidade, aquela força nos olhos e nas expressões, né? Aquele trabalho corporal que é muito intenso também, especialmente ela. Tem um daqueles momentos de discurso que você vê que ela que não precisava nem estar filmando para ela estar fazendo aquilo ali, mas ele é o elemento de comédia que deixa tudo mais descolado, né? Ele é aquele cara que dá aquelas falas mais engraçadas mesmo e que na maneira como ele interpreta não parecem falas calculadas, não parecem punchline de filme da Marvel, realmente parece que ele está falando aquilo ali espontaneamente. E se o primeiro trunfo do filme é o elenco, o segundo, naturalmente, é a divisão do filme em núcleos diferentes. Eu acho que em alguns casos isso fica insuportável, né? Em alguns filmes isso prejudica o ritmo, mas no caso desse filme isso acaba tornando a coisa um pouco mais engajante, um pouco mais ampla. Você acompanha o núcleo da Thaís Araújo, né, que à medida que o filme vai passando ela se separa do personagem do marido dela, que é o advogado interpretado pelo Enoch, ela é uma médica. Você acompanha isso de uma maneira que os cenários também vão se alternando, você tem um crescendo narrativo, a história parece estar andando para frente, então assim, o ritmo dele não é necessariamente fluido, de fato, mas ele tem essa alternância que eu acho que de alguma maneira mantém a história em movimento e mantém também o engajamento da plateia. E isso que eu falei é muito importante para mim no Medida Provisória, porque definitivamente se esse filme aqui fosse um daqueles trabalhos de câmara, né, quer dizer, fosse concentrado
num espaço fechado ou limitasse a história ao texto, ele certamente cairia em desgraça, porque o texto dele é incrivelmente óbvio. Eu entendo como a obviedade ela pode permitir que um filme se aproxime mais da plateia e naturalmente as pessoas entendam mais a crítica que ele está fazendo. Mas eu acho que mesmo, por exemplo, um filme como Bacurau, que de sutil não tem nada, ele consegue fazer várias alusões a questões políticas do momento, ele consegue fazer um bocado de críticas sociais sem necessariamente ficar criando aquele monte de textões de Facebook, aqueles momentos sermônicos que se acumulam um depois do outro. Aqui parece que o tempo inteiro a direção e o roteiro estão acenando para você, perguntando se você de fato entendeu a referência, se você entendeu o texto. E pelo amor de Deus, né? Definitivamente o público brasileiro, especialmente o público brasileiro que vai assistir a esse filme, entende muito bem o recado. Não precisa que você fique mastigando para ele nada. Tudo bem que o que o filme está criticando aqui não é nem um racismo estrutural, nem nada. Aqui a coisa é escancarada, é do arco da velha mesmo, é direto na sua cara, e quanto a isso não tem problema nenhum. O problema é que a coisa tem muita dificuldade de ganhar vida para além desses comentários. A trama em si, a distopia, o universo, tem até alguns elementos interessantes, alguns elementos visuais interessantes, mas definitivamente a trama e a direção precisam andar em conjunto para que a coisa ganhe vida mesmo, né? Para que a coisa não fique só uma sequência de discurso, uma sequência de frases de efeito. No começo ele até tem um ar de comédia que funciona muito bem, que seria até engraçado porque parece uma paródia, parece uma tiração de sarro com essa coisa exagerada. Mas à medida que ele vai ficando um trabalho mais sério, ele não abandona esse lado mais paródico dele. Quer dizer, ele parece uma paródia que está se levando a sério. E, claro, uma outra coisa é que, apesar desse evidente entusiasmo do Lázaro Ramos no trabalho com os atores, né, apesar dessa intensidade que ele imprime nas interpretações, né, que ele dirige aqui, o filme esteticamente ele é bastante desinteressante também. Apesar de alguns momentos isolados que são mais estilizados, tudo parece se resolver numa câmera na mão meio genérica, uma coisa meio série de TV. E apesar de algumas cenas externas muito bem produzidas, ele parece se contentar com essa direção mais protocolar mesmo. Quer dizer, sem dúvida nenhuma, é um filme feito com amor, com intensidade, com vontade, com todas as intenções mais nobres possíveis, né? E também, claro, com um esforço de produção gigantesco. O que não necessariamente quer dizer que ele é um bom filme. Infelizmente.